Olá, meu querido irmão e meu querido amigo. Olha nós aqui mais uma vez juntos, diante da palavra do Senhor. É gratificante poder saber que você está aí do outro lado, participando conosco, junto comigo, dessa palavra santa, gloriosa, verdadeira, essa palavra que justifica, que santifica, essa palavra que transforma as nossas vidas. É um prazer muito grande contar com a sua presença. Por isso eu quero mais uma vez estar orando por você, orando pela sua família, orando pelo seu dia. Vamos pedir a Deus que nos ajude a viver mais um dia em paz, mais um dia na sua presença e, sobretudo, para a honra e para a glória dele. Nós precisamos compreender a palavra dele, quer dizer, a palavra de Deus. E não podemos compreender de outra maneira a não ser pela intervenção do Espírito Santo, o nosso mestre, o nosso professor, aquele que conhece as profundezas de Deus e ele revela para nós através da sua palavra. Isso acontece exatamente quando estamos assim, ouvindo a palavra de Deus. Vamos orar então? Senhor, obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Obrigado, Deus, pela tua graça e pela tua infinita misericórdia, por ter nos acordado neste dia e ter nos mantido com vida até aqui. Obrigado, Deus, pelo meu amigo, pelo meu irmão que estão do outro lado participando desta pregação da palavra do Senhor. Deus, eu quero rogar pelas suas vidas e rogar também, ó Deus, pelas suas famílias, pelo seu dia, pelo seu trabalho, mas sobretudo, ó Deus, rogamos que as suas mentes sejam abertas espiritualmente para que a tua palavra seja compreendida, temida e recebida como o instrumento sondador e a bússola que vai dirigir a nossa vida neste dia e para sempre. Fala ao coração daquele que ainda não conhece o Senhor Jesus como Salvador. Que este momento seja um momento de salvação. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido, vamos para a nossa mensagem de hoje. Nós falamos na mensagem anterior sobre a salvação de Noé, que se deu através da arca naquele grande dilúvio. Noé estava dentro da arca. Durante 150 dias, as águas prevaleceram sobre a face da terra, e durante esses 150 dias, Noé estava na arca. Ele, seus 3 filhos, casados com suas esposas, e também a esposa de Noé. Um total de 8 pessoas, dentro de uma arca, juntamente com os animais que Deus havia ordenado que Noé os colocasse na arca. Mas um fato que me chama a atenção, e eu quero ressaltar neste momento, é o fato de Noé estar com os animais na arca. Por que Noé teve que colocar os animais na arca? A arca foi feita para Noé e a sua família, mas obviamente foi feita também para aqueles que durante todo o tempo da pregação da palavra de Deus viessem a se converter. E obviamente se convertendo estariam juntamente com Noé na arca. Eles entrariam com Noé na arca. Mas o inesperado aconteceu. É claro que não para Deus. Deus não é pego de surpresa. Deus sabe as coisas antes que aconteça, ele é onisciente. Ele sabia que ninguém ia se converter, mas para Noé foi uma decepção. Durante praticamente 120 anos, pregando a palavra do Senhor para aquelas gerações, apenas a sua família salva, ninguém mais. E foi uma decepção quando Deus disse a Noé, coloca na arca todos os animais de cada espécie, um casal, para perpetuar a espécie. Talvez Noé perguntasse, mas Senhor, por quê? A arca não é para pessoas? Ele diria sim, mas as pessoas não quiseram. As pessoas foram criadas com livre-arbítrio. Então elas entram se quiserem. Se não quiserem, não entrarão. Então Noé entrou porque quis. Noé entrou porque decidiu entrar na arca. Portanto, querido, a arca foi feita para pessoas. Infelizmente, nem todas as pessoas entraram na arca. Porque Deus não quis? Não, porque as pessoas não quiseram.
Você foi feito com livre-arbítrio. Você tem liberdade de escolher o céu ou o inferno. Você tem liberdade de escolher Deus ou o diabo. Parece difícil dizer isto, mas essas são palavras do próprio Jesus. São palavras da Bíblia. E a gente não pode brincar com a justiça de Deus. Nós estamos falando sobre, exatamente nesse momento, sobre a manifestação da justiça de Deus quanto aos homens que ele criou. Então nós podemos escolher o que nós quisermos, o que nós queremos escolher. Nós temos liberdade de viver a vida que queremos. Só não temos liberdade para entrar no céu sem o sangue de Jesus. Só não temos liberdade de sermos salvos pela nossa própria conta. Porque a salvação, ela é em Cristo Jesus. Ela é o próprio Jesus. Na arca só poderia entrar, ter a liberdade de entrar, aqueles que tivessem recebido Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Foi o caso de Noé e da sua família. Então eu quero ler um texto que vai introduzir a nossa mensagem neste momento. Gênesis capítulo 8, versículo 18. Então saiu Noé da arca, e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Na mensagem anterior, nós falamos que Noé entrou na arca. Agora é glorioso, é maravilhoso a gente saber que Noé está saindo da arca após 150 dias de água sobre a terra. Noé entrou e agora está saindo. Jesus disse lá em João capítulo 10, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Sabe, querido, a gente pensa que liberdade é viver essa promiscuidade da vida, é viver essa baderna de pecado na vida. Não, liberdade é poder entrar e sair pela permissão de Deus. Deus o colocou e Deus o tirou de novo. Em Cristo a vida é assim. A vida em Cristo é uma vida de total liberdade, porque Jesus é a nossa liberdade. Na cruz ele disse, está consumado. Ele estava comprando ali e pagando com a sua própria vida a nossa liberdade. Portanto, quando uma pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador, ela não está se tornando escrava, ela está tornando-se livre. Jesus Cristo disse isso em João capítulo 8. Ele disse no verso 32, conhecereis a verdade vos libertará. Verso 36 ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então a pessoa livre é aquela que conhece Jesus como Senhor e Salvador. Ela pode entrar e sair livremente e achar pastagens, ou pastagem, porque Jesus é o pão da vida. Jesus é a água que sacia a nossa sede espiritual. Portanto, voltando aqui, o nosso assunto, que é a salvação de Noé através da arca, querido, naquele grande dilúvio, a que se devia a salvação de Noé? Se atribui ao quê a salvação de Noé e da sua família? Quero te chamar a atenção para três fatos aqui interessantes. A que se devia a salvação de Noé e da sua família após aquele momento catastrófico que o que tinha vida sobre a terra morreu. Olha, primeiro, um pacto. Deus fez um pacto, Deus fez uma aliança com Noé. No momento quando ele diz para Noé, no capítulo 6, versículo 18, que iria destruir tudo que havia sobre a face da terra, ele diz, porém contigo e com a tua família eu farei uma aliança. Eu farei um acordo de que vocês não morrerão nas águas do dilúvio. E Deus não é homem para que minta. Deus fez uma promessa, Deus fez um pacto. Nós já vimos nas mensagens anteriores, tanto no profeta Jeremias quanto pelo profeta Isaías, que Deus vela pela sua palavra e aquilo que sai da sua boca, ele a faz cumprir exatamente no sentido em que ele falara. Exatamente para aquilo que ele designou, a palavra ela vai se cumprir. E ele estava dando uma palavra aqui para o velho Noé.
Olha, Noé, contigo e com a tua família eu farei uma aliança. Você sabia, querido amigo, que Deus fez uma aliança contigo no passado? Você não sabia? Sim, Deus fez uma aliança com o mundo. Deus fez uma aliança com a raça humana no passado. No capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos ali a primeira expressão de Deus fazendo uma aliança conosco. Ele disse que da semente da mulher, ele mandaria alguém para esmagar a cabeça de Satanás, para derrotar Satanás, para vencer o mundo. Ele estava falando de Jesus, o seu filho, que um dia se tornaria homem, que um dia se revestiria de homem, o Verbo que se faria carne e habitaria entre nós, e através da sua morte na cruz, ele venceria o mundo em nosso lugar. Ele fez essa promessa em Gênesis capítulo 3. No capítulo 2 de Lucas, no Novo Testamento, a promessa se cumpre. Você lê o capítulo 2 de Lucas e lá está Jesus nascendo de uma mulher, nascendo de Maria. Paulo, aos Gálatas, ele diz, cumprindo o tempo de Deus, ele enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Olha Deus cumprindo a sua aliança conosco. Quando chegamos no capítulo 24 de Lucas, Jesus morre numa cruz. Ele ali, suspenso numa cruz, ele derrama todo o seu sangue. Ele esvai. Ele, na verdade, ele deu a sua própria vida como resultado de uma aliança que Deus tinha feito por nós. Sendo que nós perdemos a vida em Adão, todos nós morremos em Adão, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, todos nós morremos em Adão, agora em Cristo Jesus seríamos vivificados. E Paulo disse isso aos Efésios no capítulo 2. Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos pecados e ofensas. Então ele nos achou mortos e em Cristo Jesus ele agora estava dando vida. Olha o desenrolar da aliança de Deus em relação a mim e a você, a nós como pecadores. Quando chegamos no capítulo 24, ainda de Lucas, ele ressuscita. Agora ele está vivo gloriosamente. Ele sobe para os céus, de onde ele havia vindo. Ele agora está sentado à direita de Deus. O Senhor Jesus está sentado à direita de Deus nos céus. Ele está agora intercedendo, ou seja, está fazendo duas coisas interessantes. Ele está preparando nossos lugares, lá nos céus, a nossa arca da segurança, a semelhança de Noé, preparando a arca para a salvação da sua família, e ele está também intercedendo por nós, a semelhança de Noé. Enquanto Noé preparava a arca, ele estava intercedendo pela sua família, e intercedendo pelos seus amigos, pelos seus conhecidos, pelos seus parentes, e até por pessoas que ele não conhecia. Querido, acredite, nesse momento, eu estou fazendo um papel de intercessor. Eu estou intercedendo entre Deus e você. Está lá em 1 Coríntios, aliás, em 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 18 em diante, ele diz que ele nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus e nos deu a palavra da reconciliação. E nos pôs em nós a palavra da reconciliação. Nos deu o ministério da reconciliação. Somos embaixadores da parte de Deus. Então eu estou aqui sendo embaixador da parte de Deus para você. E daí? Você já está preparado para entrar na arca? Pela porta que é o Senhor Jesus Cristo? Ele está preparando no céu lugar para nós. João capítulo 14, ele disse isso. Vou preparar-vos lugar. Mas lá em Romanos capítulo 8, ele diz que está sentado ao lado de Deus, intercedendo por nós. Então, querido amigo, a semelhança do dilúvio, da arca, é algo que nós vamos vermos na última mensagem dessa série, resumindo aquilo que disse Jesus. Nós estamos caminhando para um final, assim como aquele povo da época de Noé estava caminhando para um final. Portanto, a salvação de Noé se dava a um pacto que Deus fez com ele. Nós estamos debaixo de um pacto de Deus, e Deus cumpriu o seu pacto para conosco.
Deus cumpriu o seu pacto para com Noé na época, mas aqueles que não quiseram, infelizmente morreram, foram para o inferno, com certeza absoluta, porque sem Deus não há outro lugar. Ou Deus, ou o diabo, ou o céu, ou o inferno. Portanto, este é o apelo que eu faço aqui nessa hora. Tome cuidado, porque Deus já cumpriu a sua palavra em relação a mim, em relação a você. O segundo fato, querido, é a arca, que era um plano de Deus. No capítulo 7, versículo 18, Deus pediu a Noé para fazer uma arca. Então a arca era um plano, era um projeto de Deus. Deus fez o projeto da nossa salvação em Cristo Jesus e ele cumpriu esse projeto. É interessante que Deus faz o projeto, Jesus Cristo cumpre o projeto e o Espírito Santo aplica esse projeto às nossas vidas. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos do que acontece conosco. Mas ele diz, as coisas que o olho não viu, não subiu ao coração do homem, e nem tampouco se ouviu com os ouvidos, são aquelas que Deus tem preparado para nós. E ele vai dizer, as quais o Espírito Santo nos revela através da sua palavra. Então Deus está na pessoa do Espírito Santo agora, aplicando às nossas vidas, através da pregação do Evangelho, o projeto dele, que foi cumprido uma vez na pessoa do Senhor Jesus. Mais uma vez eu pergunto, como é que está a sua vida diante desse projeto de Deus, diante desse plano de Deus? A terceira e última coisa que eu quero citar para o querido amigo é que a salvação de Noé, a vida de Noé e da sua família, estava nas mãos de Deus. A Bíblia diz que ele fechou lá dentro. Então a vida dessa família agora estava na mão de Deus. Eu quero ler um texto que é interessantíssimo, que está em Provérbios, no capítulo 1, verso 33. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do poder do mal. Noé estava livre do poder do mal. Por quê? Ele deu ouvidos a Deus. Deus disse, faça para que uma arca. Ele fez. Entra na arca. Ele entrou. Agora ele tinha a liberdade e o privilégio de ouvir Deus dizer, sai da arca. E ele sai da arca. Querido, a nossa vida deve estar nas mãos de Deus. A nossa segurança, ela deve estar na mão de Deus. A palavra de Deus é muito clara ao dizer isto. No Salmo 91, um salmo que é escrito para se cumprir na pessoa do Senhor Jesus, ele disse que Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso esconderijo, e nós estando em Deus, pode cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e não seremos atingidos, porque Deus, na verdade, Ele está conosco. Qual é a sua segurança? Você está seguro em si mesmo, nos seus pensamentos, na sua religião, nas suas boas obras, ou está seguro em Cristo Jesus? Se você estiver seguro em qualquer coisa deste mundo, seja qual for a sua segurança, fora de Cristo, você está num barco furado, em um grande e bravio oceano que levará ao naufrágio. Mas se você estiver em Cristo Jesus, você vai estar enquadrado naquilo que disse Jesus em João 10, verso 28. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. Querido, coloque sua vida sob os cuidados de Deus agora. Você e sua família. Faça como o carcereiro de Filipe. Deixe Jesus dirigir a tua vida, da tua família, neste momento, e você será uma pessoa feliz para sempre. Este é o desejo, é a minha oração de coração para você e para a sua família. Meu querido irmão em Cristo, deixa Deus na pessoa de Jesus dirigir a sua vida. Deixa Ele dirigir o seu lar, os seus negócios, os seus planos, sua vida de um modo geral. E você será extremamente abençoado, além de estar num lugar seguro, porque Deus é a nossa segurança. Deus te abençoe,
Deus te guarde. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.